Olá pessoal, bom dia. Aqui é a professora Suelen, da disciplina de Ciências. Hoje eu vou fazer uma revisão para a nossa prova, que vai ser na próxima semana, tá certo? Dia 20. Eu vou fazer essa revisão que, no caso, também vou estar deixando disponível esses slides lá no grupo, para que vocês possam estudar também por eles, tá certo? A nossa prova vai ser no dia 20 de maio, que é a próxima quinta-feira. Nesse dia eu vou estar deixando o link para vocês estarem acessando, e aí quando vocês clicarem no link já vai ser direcionado direitinho, certinho para o local que vocês devem fazer a prova, tá bom? Então, quais são os conteúdos que vão cair na prova? Todos aqueles que nós estudamos até aqui, tá bom? A gente começou com formas de energia, foi o nosso primeiro assunto, não sei se vocês estão lembrados. Né? A energia é a capacidade de realizar uma ação. A energia está presente em nosso cotidiano nas mais diferentes formas. A energia é utilizada para nos manter vivos. A energia é utilizada para nos movimentar. Por exemplo, uma abelha usa a energia dela para voar. Um foguete usa energia para ser lançado. E essa energia, quando está relacionada ao movimento das coisas, né, a gente chama de joule, essa energia é medida em joules. Porém, a unidade mais conhecida do nosso cotidiano é a caloria, tanto que a gente ouve falar, né, um alimento tem não sei quantas calorias. Para desempenhar uma atividade, fulano gastou tantas calorias. Então, no nosso cotidiano está mais relacionado com essa unidade de medida. E a energia ela pode ser de diferentes tipos. Então, a gente tem a energia cinética, que está relacionada ao movimento. Então, lembre-se que toda vez que eu falar, no caso aí que eu citei, né? Uma abelha usa energia para voar. Que tipo de energia ela está usando para voar? Se está relacionado ao movimento, é energia cinética. A energia potencial gravitacional está relacionada à força da gravidade. Então, é o que nos mantém fixos ao chão. A gente não flutua, como acontece no espaço, por conta da força da gravidade. A energia térmica está relacionada ao calor. Então, quando a gente coloca uma panela com água no fogo para ferver, também está ali presente essa questão da energia térmica, que está relacionada ao calor. A energia elétrica, que é a que está presente, né, no nosso dia a dia, nas nossas residências, para que a gente consiga assistir televisão, ouvir uma música em um aparelho de som, né? Então, esse tipo de energia que está associada. A energia luminosa, que é a energia que a gente percebe através da luz do sol, através da luz de uma lâmpada. E aí, nesse caso, além da energia luminosa, a gente tem também a energia elétrica, não é isso? A energia nuclear, que está associada a um tipo de energia que é produzido nas usinas nucleares, através da quebra de átomos, que libera uma grande quantidade de energia, certo? São elementos químicos que, quando quebrados, liberam uma grande quantidade de energia. Isso acontece, por exemplo, dentro das usinas nucleares. E a energia sonora, que tem a ver com o som. Então, estou aqui falando com vocês, vocês estão ouvindo o som da minha voz, então isso tem a ver com energia sonora. E nós vimos também que as fontes de energia podem ser de dois tipos, são as não renováveis e renováveis. As não renováveis são aquelas que a gente não consegue tê-las novamente se uma vez acabar a sua fonte, como é o caso do carvão mineral, do gás natural e do petróleo, porque esses elementos eles levam um processo de milhões de anos para serem formados. Então, se de repente acontecer deles acabarem, a gente não vai ter mais esses recursos. E os recursos energéticos renováveis são aqueles que não esgotam com o uso, que é o que a gente obtém, por exemplo, através da força dos ventos. Os ventos eles não acabam, a gente tem diariamente. Lembrando que esse tipo de energia associada à força dos ventos é chamada de energia eólica. Tem também relacionada à força da água, né? A água também é um recurso energético renovável. Esse tipo de energia a gente chama, que está associada à força da água, energia hídrica ou hidráulica, que é a que é obtida a partir das usinas hidrelétricas para gerar energia elétrica no nosso. A gente sabe que a energia que chega às nossas residências vem desse tipo de energia, né, da energia hídrica, que faz com que a força da água mova
as turbinas dessas usinas e seja produzida a energia elétrica. Tem também outro tipo de recurso renovável, o calor do sol. Esse tipo de energia é chamada de energia solar. Então, é a energia que todos os dias chega, né, até o nosso corpo, que ilumina os nossos dias. Tem também a biomassa, que é um tipo de energia obtido por meio de materiais de origem vegetal, ou seja, através de vegetais, como é o caso também da cana-de-açúcar. Nesse slide, nós vemos alguns exemplos de recursos naturais. Nós vemos os renováveis, que são solo, a água, a vegetação, animais, o sol, o vento. E os não renováveis são aqueles, como eu já falei, que acabam se não recompõem mais, como é o caso do carvão vegetal, aliás, do carvão mineral. Lembrando que o carvão vegetal seria renovável porque vem de uma planta. O carvão vegetal é aquele que vem do tronco das árvores. Já o carvão mineral, ele vem do solo. O petróleo também é não renovável e o ouro também. E nós vimos que a energia ela não pode ser criada nem destruída, ela é sempre transformada. Isso que a gente está vendo, né, por meio dessa frase, é chamado de lei de conservação da energia. Então, a gente sabe que a energia do Sol, ela pode ser transformada em energia elétrica por meio daqueles painéis solares. Então, percebam que o tipo de energia é transformado em outro. Ele não foi criado nem destruído. Da mesma forma, é a energia que chega nas nossas casas. Ela vem através da força da água, a energia da força da água que é transformada em energia elétrica. Então, a energia ela nunca é criada nem destruída, ela é apenas transformada de um tipo ao outro. Por exemplo, para um liquidificador funcionar, a energia elétrica é transformada em cinética, a energia. Então, vamos do passo a passo, né? Então, primeiramente, essa energia veio através da força da água, né, nas hidrelétricas. Aí, essa força da água foi transformada em energia elétrica. A energia elétrica foi transformada em energia cinética para movimentar aquelas pazinhas do liquidificador. E também em energia térmica, porque a gente sabe que quando usa o liquidificador, o motor aquece. E a térmica tem a ver com isso, né, com calor, com aquecimento. E outro exemplo é no caso da TV. Para a TV funcionar, tem também ali a presença da energia elétrica. Essa energia elétrica ela veio por meio da força da água, não é isso? Que é a energia que é produzida para chegar a energia em nossas residências. Essa energia elétrica, para a TV funcionar, foi transformada em energia luminosa. A gente vê a luz, né, que sai do monitor, os sons, e a gente também percebe que passou um determinado tempo ela já se aquece, então também tem energia térmica. Então percebam que também que um determinado exemplo pode ter só um tipo de energia ou vários tipos de energia. E depois nós chegamos na parte de energia que nos move, que é a energia que provém dos alimentos. Nós vimos que alimentar-se é fornecer ao organismo em quantidades adequadas os nutrientes necessários para que a gente consiga se manter vivo, se manter saudável, nos manter fortes para desempenhar todas as funções do nosso organismo. Os alimentos, eles são fontes de substâncias chamadas de nutrientes. Esses nutrientes, eles precisam chegar até as células para levar a sua função, levar a sua energia para que a célula consiga funcionar. Tudo do nosso corpo precisa de energia e todo o nosso corpo contém células que o formam. Então, a energia necessária para que as células consigam desempenhar suas funções e manter o nosso organismo vivo vem através desses nutrientes, vem através dos alimentos, tá certo? Então, como eu falei para vocês, né, os alimentos servem para nos manter ativos, para manter as funções do nosso corpo, como a respiração, a circulação, nos proteger de doenças, para fazer com que o nosso corpo cresça. Mas também existem outras substâncias necessárias que não são considerados alimentos, como é o caso da água.
A água é uma substância também muito importante, porque ela vai participar de reações químicas, também chamadas de reações metabólicas. A água vai ser importante para transportar substâncias, porque a água está presente no sangue, e aí vai ter essa função de levar, por exemplo, os nutrientes que entraram por meio da digestão, né, através dos alimentos. Tem a função de lubrificar as articulações, que são chamadas de juntas também, e ajuda a contribuir na regulação da temperatura corporal, ou seja, de manter a temperatura do nosso corpo. Aí nós vimos os nutrientes, não foi? Os nutrientes eles podem ser de 5 tipos, que são as proteínas, os glicídios, que também são chamados de carboidratos, os lipídios, também chamados de gorduras, as vitaminas e os sais minerais. E de forma simplificada, nós vimos também a função de cada um deles, né? Os carboidratos têm como função principal ser fonte de energia, então os carboidratos são um dos principais tipos de nutrientes que levam energia para o nosso corpo e também fazem parte da estrutura das células, ou seja, da composição das células. E os exemplos são açúcares em geral, tudo que tiver açúcar, tudo que tiver massa, como o caso de pão, de macarrão, né, de batatas, tanto a batata inglesa como a batata doce, macaxeira, e frutas também são alimentos que contêm esse nutriente. Depois nós vimos as proteínas. As proteínas elas estão relacionadas com o crescimento, com a renovação dos tecidos. São eles também que formam os aminoácidos, que são importantes para a existência dos hormônios. Atuam na defesa do corpo e formam as enzimas, que são substâncias importantes para que aconteçam as reações químicas dentro do nosso corpo. Então, por apresentar todas essas funções, a gente também pode falar que as proteínas têm função construtora, porque participa da construção do corpo. As proteínas elas podem ter origem animal, e aí vocês podem sempre associar proteínas à carne em geral, feijão, soja, tá certo? É fonte de proteínas. Lipídios são nutrientes que têm a função de ser uma reserva de energia. Então, quando a gente se alimenta em excesso, o nutriente, ele agora é transformado em lipídio, para ser guardado como fonte de reserva. Então, o lipídio tem essa função de ser uma reserva de energia. Ele também ajuda na formação das membranas das células, também participa da formação dos hormônios e ajuda a manter a temperatura do corpo. Lembrem, os lipídios a gente sempre associa à gordura, é o mesmo que gordura. Porém, nem todo lipídio é ruim, tá? Por isso que existem os lipídios saturados e os insaturados. Aqueles que são bons e aqueles que não são tão bons assim. Os lipídios eles podem ser de origem vegetal ou de origem animal. Então, de origem vegetal, azeite, óleos, margarinas. E animal, banhas, natas, manteiga, a gordura da própria carne. Esses tipos de vegetais, não é porque assim, o vegetal faz mais bem do que mal, e o animal faz mais mal do que bem, não é assim, tá? As margarinas, por exemplo, que têm origem vegetal, elas são muito ruins para a nossa saúde. Porém, existem alguns outros alimentos, fontes de lipídios, que são bons, como é o caso do amendoim, da castanha e do próprio azeite, que está aqui também no slide. E as vitaminas, que eu pedi para vocês pesquisarem, né? Inclusive foi a nossa última atividade, foi para que vocês pesquisassem as funções das vitaminas, que tem por função ajudar no bom funcionamento do organismo. Na verdade, cada tipo de vitamina tem uma função específica. Por isso que a gente tem que se alimentar de diversos tipos de alimentos, porque cada um vai ser fonte de uma determinada vitamina e cada uma dessas vitaminas são importantes para algo em nosso organismo. A gente não pode nem ter vitamina em excesso, que é ruim, pode causar doenças, nem em falta. Tem que sempre tentar manter o equilíbrio. Então, as vitaminas são A, complexo B, porque existem vários tipos de vitamina B, por isso que ela é chamada dessa forma. Vitamina C, vitamina D, vitamina E e vitamina K. No geral, a vitamina A está relacionada com a boa visão. A vitamina C
ela é importante para a absorção de ferro. Por isso que até dizem, né, que é bom depois que você almoça, se você tinha lá na sua refeição feijão e você, por exemplo, chupar uma laranja, é bom para ajudar na absorção de ferro. Tem também a vitamina D, que é importante para o fortalecimento dos ossos. A vitamina E, que é importante para a coagulação do sangue, na questão de evitar hemorragias. Os sais minerais, eles têm a mesma função que as vitaminas, que é atuar também no bom funcionamento do corpo. Existem diferentes tipos de sais minerais, e aqui eu coloquei alguns exemplos, que são cálcio, fósforo, sódio, ferro, potássio, magnésio, iodo, flúor, zinco e cloro. Tem alguns que a gente até ouve falar em nosso dia a dia, como é o caso do cálcio, que a gente associa também ao fortalecimento dos ossos, assim como a vitamina D. O ferro, que é importante para o nosso sangue, a gente sempre lembra da questão do ferro, que está presente no feijão. E outro aqui também bem conhecido é o cloro, que ajuda na formação dos dentes e no fortalecimento dos dentes também. Os nutrientes, eles podem ser classificados em 3 tipos: os construtores ou plásticos, que são as proteínas e os lipídios. Esses nutrientes, eles ajudam, como o próprio nome está dizendo, na construção do corpo, na formação de novas células, no crescimento e na substituição de células mortas, porque, por exemplo, as células do nosso sangue, né, a cada 3 meses elas são destruídas, elas ficam envelhecidas, e aí são destruídas e nascem novas células. Então, essa função é muito importante e é realizada pelas proteínas e pelos lipídios. Os energéticos são aqueles que dão a maior quantidade de energia ao nosso corpo, que é o caso dos carboidratos e dos lipídios. E os reguladores são as vitaminas e os sais minerais, ou seja, ajudam no funcionamento do organismo, regulando algumas funções. Aí é importante que vocês lembrem que um alimento, ele pode ter, aliás, geralmente ele sempre vai ter mais que um nutriente. Então, por exemplo, eu digo assim, que até foi uma questão que eu passei para vocês responderem em casa. Tem uma alimentação que ela tá lá, tem presente o arroz, carne cozida, salada e batata frita. Foi essa atividade, eu acho que eu coloquei. Quais são os nutrientes presentes em maior quantidade em cada um desses alimentos? Então, o arroz. O arroz, ele é fonte de carboidratos. Então, qual vai ser a função do arroz aí nesse alimento, nessa alimentação, aliás? Então, vai ter função energética, que é dar energia em maior quantidade. Aí, eu também tenho presente ali a carne cozida. Então, vai estar presente as proteínas. As proteínas são importantes para a formação de novas células, então vai ter função construtora. Além desses, eu também falei sobre a salada. Então, a salada, ela tem vários vegetais, fontes de vitaminas. Então, tem função reguladora. E, por último, a batata frita. A batata frita, ela tem ali a presença da massa, então vai ter carboidratos, função energética, e também, se ela foi frita em óleo, ela tem presença de gordura, tem presença de lipídios. Então, nesse alimento tem carboidratos e lipídios. Vendo aqui, a gente vê que os lipídios têm tanto função energética como função construtora. E nós vimos também essa pirâmide da alimentação. Nós vimos que a base da pirâmide representa os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade. Lembrando que essa pirâmide, ela é conhecida de forma, como é que eu posso dizer, geral, mas não é que a pessoa vai se alimentar de tudo que tem aí, tá bom? Porque a alimentação, ela deve levar em consideração as peculiaridades de cada indivíduo, ou seja, os problemas que de repente alguma pessoa tem, né? Porque, por exemplo, a gente vê que lá na ponta, essa pessoa, todo mundo deve consumir em menor quantidade o que está na ponta da pirâmide.
e em maior quantidade do que está aqui na base. Então, em maior quantidade, a gente deve consumir o quê? Carboidratos em geral. Né, que a gente está vendo aqui, alimentos ricos em carboidratos, que são arroz, macarrão, pão, mandioca. Mas não significa que se alimentar mais desses tipos de alimentos seja assim panturrar deles. Né? Não significa comer muito pão, muita massa, porque na base da pirâmide está dizendo lá que eu tenho que comer carboidratos, né? Tudo de forma equilibrada. Já na ponta a gente vê que em menor quantidade são açúcares e doces. Mas se uma pessoa for diabética, ela não vai poder comer açúcar e doce. Entendeu o que eu falei agora? A gente não deve seguir isso aqui à risca. Por isso que quando uma pessoa vai ao nutricionista para ele indicar quais são qual vai ser a dieta daquela pessoa, quais os alimentos que ela deve consumir no seu dia a dia, ele vai observar quais problemas aquela pessoa pode ter, qual é o estilo de vida dela, porque um atleta, ele deve comer muito mais do que uma pessoa que só vive sentada em casa, porque ele gasta muito mais energia, não é isso? Aqui no meio a gente vê frutas, verduras, chegando já na ponta, carne, ovos, leguminosas, no caso feijão, soja, ervilha, e aqui leites e produtos derivados do leite, como é o caso do queijo, do iogurte. E lá na ponta, né, nós estamos vendo os lipídios, porque tem óleos e gorduras, e carboidratos, digamos assim, não tão legais assim, que são os açúcares e os doces. E depois a gente chegou aí no sistema digestório, não foi? Nós chegamos no sistema digestório, nós vimos que para que aqueles nutrientes sejam utilizados pelo nosso organismo, os nutrientes eles precisam ser liberados do alimento para o nosso sangue. Os alimentos eles precisam ser quebrados em estruturas menores para serem liberados os nutrientes que possam ser absorvidos pelo nosso corpo, ou seja, que vá para o sangue. Então, a nutrição envolve a ingestão, que é o ato de engolir a comida, a digestão, que é o momento em que o alimento ele vai ser quebrado em partículas menores. Então, a gente pode dizer que a digestão começa desde a boca até o intestino. Por que desde a boca? Porque a gente já começa a quebrar a comida no processo de mastigação. Então, a gente já começa esse processo desde a boca até o intestino. E aí, quando chega no intestino, que vai acontecer a etapa da absorção, que é realmente quando o nutriente, que agora está totalmente quebradinho, vai para o sangue. E aquilo que não serve para a gente vai ser transformado em fezes para ser eliminado. E, como eu estava falando, né, os nutrientes eles são importantes para a produção de energia que o nosso corpo necessita e para manter as funções do organismo. Quando a gente fala em nutrição, em sistema digestório, que é o sistema responsável pela quebra dos alimentos em nutrientes, na verdade, ali nesse ato não está presente só o sistema digestório, porque a gente vai entender depois que os sistemas eles trabalham de forma interligada, ou seja, tem como se fosse uma conexão entre eles. Um trabalha de forma a ajudar o outro. Então, o sistema digestório ele tem a função de dar energia para o nosso corpo. Mas essa energia, ela só vai ser transformada dentro das células se tiver o oxigênio, que vem de onde? Da respiração. Então, a energia só vai ser liberada, só vai ser produzida se tiver a presença do oxigênio. E esses nutrientes, essa energia, ela deve ser levada a todo o nosso organismo, a todos os órgãos, porque é energia e todos os órgãos precisam dessa energia para funcionarem. E quem vai levar essa energia é o sangue, através do sistema circulatório, ou seja, através da circulação. E também existe algumas substâncias que não são tão legais assim e que precisam ser eliminadas do nosso corpo, através das fezes. E isso vai acontecer através da excreção. Então, percebam que tudo que vai ocorrer dentro do processo da digestão envolve outros sistemas que também vão estar se relacionando.
Aí, o que é digestão? A digestão é a transformação dos alimentos em substâncias menores e mais simples para que possam ser absorvidas pelo nosso corpo. Também já tinha falado sobre isso. E os nutrientes, eles podem ser divididos em dois tipos em relação ao tamanho deles, que são as macromoléculas e as micromoléculas. As macromoléculas são os nutrientes que têm um maior tamanho, digamos assim, precisam ser quebrados em moléculas bem menores para que o nosso corpo consiga absorver. Já as micromoléculas são aqueles nutrientes que já são pequenininhos e o nosso corpo não precisa fazer tantas etapas, digamos assim, de quebra no processo da digestão para que eles sejam absorvidos, porque eles já são pequenos o suficiente. As macromoléculas são as proteínas, os carboidratos e os lipídios. Então, são os nutrientes que precisam ser quebradinhos em maior, digamos assim, num processo mais demorado em relação às micromoléculas, que já são os nutrientes pequenininhos, que já são rapidamente absorvidos, que são as vitaminas e os sais minerais. Então, a digestão, ela envolve dois processos, que é o processo mecânico e o processo químico. Como o próprio nome está dizendo, o processo mecânico envolve ações mecânicas, ações de movimento, ações físicas. Então, tudo que tiver relacionado com movimento na digestão vai ser um processo mecânico, que é o caso da mastigação, é o caso da contração dos músculos, porque a gente sabe que depois que a gente engole a comida, a gente não tem mais nenhuma ação, não tem mais nenhum controle sobre a comida depois que a gente engole. Então, o que vai levar a comida, por exemplo, depois que você engole, até o estômago, são movimentos de contração dos músculos que estão presentes aqui dentro do esôfago, que são chamados de movimentos peristálticos, até chegar no estômago. Então, essa contração de músculos, de forma involuntária, porque a gente não tem nenhum controle mais, não é isso? É um processo mecânico também. Já os processos químicos são processos onde vai acontecer reações químicas. E essas reações químicas na digestão acontecem por meio de substâncias chamadas de enzimas, que nós vamos entender mais na frente o que são essas enzimas. Tá bom? Então, as enzimas, elas têm, por exemplo, a função de quebrar os nutrientes, que eu estava falando, né, ainda agora. Tem os nutrientes grandes, maiores, que são as macromoléculas, e tem aqueles pequenininhos. Então, os grandes, eles precisam ser quebrados. Quem vai desempenhar essa função são as enzimas. Aqui tem alguns exemplos, né, que são as lipases, que têm a função de digerir, ou seja, de quebrar os lipídios. As amilases, que têm a função de quebrar, ou seja, de digerir o amido, que é uma substância presente nos carboidratos, nas massas em geral. As proteases, que são enzimas que têm função de quebrar as proteínas, que, por exemplo, estão presentes na carne, como eu falei para vocês. Aqui a gente vê que o sistema digestório é dividido em duas partes, que são o trato gastrointestinal e os órgãos anexos. O trato gastrointestinal é o caminho onde o alimento vai passando por dentro de cada um deles para sofrer alguma ação no processo de digestão. Então, são a boca, vai na ordem aí, tá? Então, a digestão começa pela boca, passa pela faringe, que é justamente aqui a garganta, faringe, esôfago, que é um tubo que vai levar a comida até o estômago. Depois do estômago, o intestino delgado, depois o intestino grosso, reto e ânus, que é por onde saem as fezes. Já os órgãos anexos são aqueles órgãos em que o alimento não passa por dentro de nenhum deles, porém, eles ajudam produzindo algumas substâncias importantes que são lançadas, ou seja, que são enviadas para dentro de um desses órgãos que eu falei ainda agora. Então, nós temos como órgãos anexos
as glândulas salivares, que produzem a saliva para ser liberada na boca, não é isso? O fígado, que produz a bile, que é um líquido que é muito importante para digerir gordura. Aí o fígado, quando produz esse líquido, ele manda para uma vesículazinha, que é a vesícula biliar, até falei para vocês na outra aula, que é até aquela parte verdinha que tem dentro da galinha, que o pessoal diz que se pocar, né, a carne fica amarga, fica azeda. Então a vesícula biliar vai ter essa função de guardar, de armazenar a bile que foi produzida pelo fígado, até chegar o momento certo de mandar para dentro do intestino. E o pâncreas também produz um líquido importante, que é o suco pancreático. Nós aqui estamos vendo uma imagem que representa o sistema digestório. Então é importante que vocês lembrem da localidade de cada um deles, tá? Que vai cair na prova. Então a gente vê aqui a boca, onde está presente as glândulas salivares. Então a gente vê que elas estão presentes por cima do céu da boca, aqui abaixo. Faringe, que é a garganta, depois o esôfago. Aí depois do esôfago, o alimento chega aqui no estômago, tá certo? Aqui dentro do estômago tem um líquido muito ácido que é chamado de suco gástrico. Um detalhe aqui, né, na boca, o alimento começa a ser digerido, né, porque vai sofrer a ação dos dentes, vai ser triturado, vai ser ensalivado, vai amolecer por conta da saliva, e aí ele vai ser deglutido, ou seja, vai ser engolido na forma de bolo alimentar, porque a gente sabe que não é mais o mesmo aspecto o alimento tem depois de ser colocado na boca, né, de ser mastigado e tal, e aí ele vai ser engolido. Aqui ele vai ser levado por meio de contrações musculares até chegar no estômago. O estômago, ele também vai começar o processo de digestão, principalmente das proteínas, que vai acontecer aqui. Aí depois do estômago, o alimento vai agora para o intestino delgado, que é esse intestino que é enorme, né? Parece até como se fosse uma fita, tá bom? Que tá toda imprensadinha para poder caber dentro da nossa barriga. Se fosse esticado, chegava a mais ou menos 2,5 metros a 3 metros de comprimento. Aqui dentro do intestino delgado é onde vai acontecer a maior parte da digestão, porque é ele que recebe o líquido que eu falei para vocês, que é produzido pelo pâncreas. Ó, o pâncreas aqui, o pâncreas manda para cá. O intestino delgado também recebe o líquido que vem do fígado, que é a bile, né, que ele manda para a vesícula biliar, e é a vesícula biliar que manda para cá, para o intestino delgado. E também no intestino delgado é produzido um líquido próprio desse órgão, que é o suco entérico, que também ajuda nesse processo de digestão. Então, quando a digestão ela é concluída aqui dentro do intestino delgado, aqueles nutrientes que realmente são importantes, eles vão para o sangue, tá? Daqui desse intestino vai para o sangue. Aquilo que não é interessante mais vem agora para o intestino grosso, mas ainda no intestino grosso ocorre a reabsorção de água, ou seja, se aqui ainda tiver muita presença de água, volta essa água para o sangue. E depois as fezes são formadas. E essas fezes, então, que são resíduos de alimentos que não foram aproveitados pelo nosso corpo, né, que não são interessantes para o nosso organismo, eles devem ser eliminados e saem, então, pelo reto, que é uma parte do intestino grosso, e pela abertura, que é o ânus. Então, é isso aí, tá? Então, é importante vocês estudarem essa imagem, a localidade de cada um desses órgãos. Então, que eu já falei, né, que na boca ocorre a ação da língua, dos dentes e da saliva. Então, ocorre a ensalivação, né, a comida é enrolada, misturada com a saliva. Ocorre a mastigação e a deglutição, o alimento ele é engolido. E é justamente na boca que a gente vai sentir o sabor dos alimentos também. Então, como eu falei para vocês,
na boca já vai começar a digestão, certo? Na boca já inicia esse processo, porque na boca existe a saliva, que é esse líquido que veio das glândulas salivares, e na saliva existe uma enzima chamada de amilase salivar, que ajuda na digestão dos amidos, que são essas substâncias presentes nos carboidratos. Então, vou colocar aqui, tá? Digere amido, substância presente nos carboidratos. E aí, nesse local, forma-se o bolo alimentar, que nós estamos vendo os dentes. O céu da boca a gente chama, na verdade, de palato mole. Os dentes, eles têm formatos diferentes, como vocês estão vendo ali, né? E aí, de acordo com o formato, eles podem ser chamados de incisivos, que são esses que têm a forma de espátula. Os de cima e os de baixo, esses 4 da frente, né? E os 4 de baixo. Os caninos, que também são chamados de presas. E os premolares e molares, que são esses achatados, que realmente têm a função de amassar a comida, de triturar o alimento. Os caninos, eles têm a função de rasgar o alimento. E os incisivos, que são esses de baixo e de cima, têm a função de cortar a comida. E na aula passada a gente viu também isso aqui, né, que eu falei para vocês sobre a importância da escovação dos dentes, não é isso? Para evitar as cáries. Aqui também vimos, né, que na faringe tem esse canalzinho aqui, que é chamado de epiglote, olha aqui, ó. Tem a função de fechar aqui o canal da respiração no momento que a gente vai engolir a comida, para que o alimento não passe pelo canal errado, né, não vá para o sistema respiratório e a pessoa morra engasgada. Então, uma forma de... Podem perceber, né? Quando a gente engole a saliva, se você colocar a mão na garganta, você vai sentir algo ali mexendo na sua garganta, que na verdade é essa membrana fechando o canal da respiração. Pode perceber que no momento que você está engolindo a comida, engolindo a saliva, você para naquele momento de forma instantânea e momentânea de respirar. É uma pausa para que o alimento passe pelo canal correto e não vá para o canal da respiração. Essa membrana muito importante, que tem essa função, é a epiglote. Tá, aqui está vendo, ó, o alimento passando, né? O alimento está sendo representado aqui pela cor verde. E aí, ó, a epiglote aqui fecha e o alimento passa e a pessoa volta a respirar, que é o que está mostrando aqui essa setinha azul. Aqui o alimento, depois que ele é engolido, ele vai passando pelo esôfago por meio de movimentos peristálticos, que são movimentos do músculo, até chegar o alimento no estômago, né? E ali ele vai sofrer a ação do suco gástrico nesse processo, onde vai ocorrer a digestão das proteínas. E aí, quando chega no intestino delgado, existem preguinhas chamadas de microvilosidades ou vilosidades intestinais, é a mesma coisa, que vai ajudar na absorção dos nutrientes. Então, é justamente através dessas preguinhas que tem dentro do intestino delgado que os nutrientes agora vão para o sangue. Aqui está vendo os vasos sanguíneos, né? Os alimentos, então, os nutrientes, aliás, indo para o sangue, através das vilosidades intestinais. Então, essa é a importância dessas estruturas, de absorver os nutrientes. O nutriente agora passar para o sangue. E detalhe, quando o alimento chega no estômago, ele passa a ser chamado de quimo. Então, o bolo alimentar, né, que chega no estômago é chamado de quimo. E quando chega aqui no intestino delgado, ele passa a ser chamado de quilo, tá? Então, o quilo agora vai sofrer a ação das últimas enzimas para poder os nutrientes, então, irem para o sangue.
Esse aqui é um exame que o pessoal faz para ver como é que tá o estômago, que é a endoscopia. Não sei se algum de vocês já fez, né? Que é muito importante pra gente ver como é que tá o nosso estômago. E no último trajeto, que é o intestino grosso, é onde realmente vai acontecer a formação das fezes, a absorção de água e de nutrientes, aliás, a reabsorção de água, para que as fezes não saiam tão amolecidas e a pessoa, por exemplo, tenha uma desidratação, que é a liberação de água em excesso do nosso corpo. A pessoa pode ter uma falta de água, que não é legal, porque a gente já viu que a água ela também tem a sua importância em nosso organismo. Tá, gente? Então, aí a gente encerra a parte da revisão. Na verdade, ficou faltando concluir só essa partezinha do assunto que a gente começou a ver na outra aula, ficou faltando só esse restinho. Qualquer dúvida, me perguntem no privado, tá certo? E aí, na próxima aula, eu mando para vocês o link da nossa avaliação e também vou estar deixando disponível esses slides lá no nosso grupo, tá certo? Um bom dia e até a próxima.